Eu sei que você gostaria de ouvir uma mensagem sobre como superar os seus problemas, sobre como ser vitorioso na vida e assuntos desse tipo. Mas deixe-me dizer uma coisa a você: envolva-se nas coisas que afetam o coração de Deus, que Ele se envolve nas coisas que afetam o teu coração. Envolva-se nas coisas que afetam o coração de Deus, que Deus se envolve nas coisas que afetam o teu coração. Por isso temos pregado sobre a missão de Deus, missão na qual a igreja participa, e temos pregado isso a partir do livro de Atos. Estamos num pedaço do capítulo 9, que fala da história de conversão de Saulo. E nós vamos observar que no cumprimento da missão de Deus no mundo existem diferentes papéis. E naturalmente, o meu objetivo, e creio que é o objetivo do coração de Deus, de que você identifique, você perceba o seu papel na missão. Porque quando você percebe o seu papel na missão e você se envolve na missão, Deus se envolve com você. Um versículo que fala sobre isso: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o que mais? As demais coisas serão acrescentadas, né? Então ele fala assim: olha, busca o meu reino e a justiça do meu reino, e as coisas outras eu vou acrescentar. E eu, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Eu convidei Jesus para entrar no meu coração, eu tinha 7 anos. Eu fui batizado 20 de novembro de 1970, eu tinha 8 anos. Eu passei como criança, como adolescente, como jovem, como qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer jovem, com as minhas traquinagens, com as minhas infantilidades, com as minhas loucuras de adolescente, com as minhas imaturidades de jovem, mas sempre eu quis saber o que Deus queria, e com isso Deus se envolveu na minha vida. Eu estava comentando ontem, não lembro com quem, do medo. Ontem não, hoje, quando a gente falava sobre ansiedade, que eu falava do medo, foi hoje de manhã, sobre ansiedade, do medo, quando eu casei com 19 anos, gente, eu era garoto. Eu com 21 deixei bigode para alguém achar que eu era gente, para alguém achar que eu era homem. Eu passei 20 anos usando bigode, somente para alguém me ter respeito, porque eu era pequeno, magro e uma cara de menino. E eu tinha medo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, como é que eu dou conta desse negócio? Quando a Cristina ficou grávida, que até então tudo que eu mexia dava para mudar. Bicicleta, troca, a roupa, joga fora, não sei o que lá, fala o que você quiser, mas quando é filho, não dá. Me dava um medo de lidar com aquilo. Meu Deus, como é que eu faço? Aí quando meu medo estava quase passando, segundo filho, Lucas. Quando o medo estava quase passando, terceira filha, Paulinha. E eu falei: bom Deus, se o Senhor deu, né? Busca o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu nunca deixei de ser medroso. Nunca deixei de ser medroso. Eu nunca deixei de ter meu coração acelerado. Eu nunca deixei de ter as minhas imaturidades. Mas Deus nunca deixou de ser Deus. Porque não são as minhas instabilidades que mudavam a Ele. Se nós somos seres que mudamos, Deus é um ser que não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Então, perceba nessa história da conversão de Paulo, perceba os papéis. E eu vou abordar 3 papéis. E você deve se identificar com um desses papéis. Ok? Então lá, Atos 9. Atos 9, do 20 ao 31.
Atos 9, 20 a 31. Amém? Diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus. Está falando sobre Paulo. Logo depois que Paulo ele encontra com Cristo, fica cego, Ananias vai lá, ora por ele, recobra a visão. Aí diz: e logo depois disso pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio? Precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, matar-lhe. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor do caminho e que este lhes falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome de Jesus. Falava, discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Veja, aqui nós temos o papel que foi desempenhado por Paulo, diz o texto, no versículo 20, logo ele pregava. A palavra para pregação, ela é uma palavra muito importante, porque pregar não é falar, pregar não é ensinar, pregar não é dialogar. A palavra para pregação, ela se refere ao arauto do rei. O arauto, o anunciador, ia lá e dizia assim: ó, o rei diz, pá. O rei diz. Então o papel do arauto não era conversar com a população, o papel do arauto não era ensinar a população, o papel do arauto era proclamar. E qual era a proclamação? Aqui ele fala assim, que ele proclamava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então eu imagino que as palavras de Paulo eram mais ou menos assim: olha, vocês acham que vocês são filhos de Deus? Não, vocês são criados por Deus, são criaturas de Deus. Mas para que vocês se tornem filhos de Deus, vocês precisam reconhecer os seus pecados, vocês precisam receber a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a célula original da coisa. E quando você está em Cristo, então você se torna filho de Deus. João falou sobre isso. João 2, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então eu imagino que nessa palavra de Paulo era o seguinte: olha, quem quer se tornar filho de Deus e quem quer deixar de ser rebelde contra Deus, receba o perdão que vem pelo sacrifício de Cristo, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus por excelência. Então Paulo, ele pregava, ele agia como arauto. Até há um texto em Atos 17, até vou ler, não precisa abrir você não, mas eu vou ler esses dois versículos. Paulo fala assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens, notifica aos homens, que todos em toda parte se arrependam
Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo estava falando em Atenas. Atenas era cercado de ídolos, e Paulo falava assim: olha, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, mas Deus está notificando vocês. Deus enviou a vocês uma notificação: se arrependam. Porque Ele estabeleceu um dia em que há de julgar vivos e mortos. E essa notificação é para você, essa notificação é para mim. Um dia o Senhor, Ele vai nos colocar todos diante de si, e Ele vai nos julgar, e nós seremos separados como as ovelhas dos bodes. Os bodes, os caprinos são animais rebeldes, são animais de dar chifrada, de dar amarrada, não andam em grupo. Os bodes, os caprinos, né? Eles não têm a natureza da ovelha, dos ovinos, que andam em grupo, que são dependentes, que são mansos. Um dia Deus vai separar os bodes das ovelhas, aqueles que são rebeldes, aqueles que querem dar cabeçada para conseguir o que quer, daqueles como as ovelhas que se sujeitam ao seu pastor. E o pastor não sou eu, o pastor é Jesus. Jesus é o supremo pastor, Jesus é o pastor. Então a notificação é essa. Paulo fazia isso, Paulo pregava, mas não só ele pregava, anunciava como arauto, mas tem aí no versículo, deixa eu voltar aqui no versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa palavra confundia, demonstrando, quer dizer o seguinte: Paulo colocava em xeque o senso comum. Todo mundo pensava: não, eu sou filho de Abraão, ou todo judeu, né? Sou filho de Abraão, sou filho de Deus. Paulo vinha e jogava uma dúvida. Paulo colocava em xeque aquele senso comum, e ele demonstrava pelas Escrituras que o Filho de Deus não é o descendente de Abraão, mas é o Cristo e aquele que recebeu a Cristo. Paulo tirava as pessoas da sua zona de conforto. Ele gerava um incômodo. Já sabe, uma das acusações da igreja moderna é que a igreja moderna quer que todo mundo se sinta confortável, todo mundo se sinta bem. Ai, Deus me ama, Deus cuida de mim, o meu futuro vai ser maravilhoso. Ai, eu estou tão confortável. Quer que todo culto seja um momento em que a pessoa saia de lá confortável. Paulo, na pregação dele, ele não confortava, ele gerava um incômodo. Ele gerava incômodo, porque a pessoa precisava sair da sua crendice e precisava cair na crença. Precisava sair da sua crendice religiosa e precisava entrar numa crença baseada na palavra, na revelação da palavra. Versículo 27 e 28 fala lá, versículos 27 e 28, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhes falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Aqui está traduzido pregar, mas a ideia é que ele falava ousadamente, ele falava com franqueza, ele falava sem rodeios, ele falava sem meias verdades. Pode ser que sim, pode ser que não, talvez sim, talvez não. Paulo, ele tinha, olha, Jesus fala assim: há dois caminhos, um largo que conduz à perdição, um estreito que conduz à salvação. Tem um terceiro caminho? Não. Ele fala, ou é para cá ou para lá, ou é um caminho largo, onde você tem uma vida, que você busca uma vida tranquila, legal, coisa e tal, mas lá no final é condenação eterna, ou você tem um caminho estreito, onde não dá para você levar muita bagagem, mas esse caminho conduz à salvação. Essa é a ideia que Paulo falava corajosamente. E no versículo
no versículo 30, 29 ainda, 29, falava e discutia com os helenistas. Falava, aí está se falando de uma estrada de mão única. Paulo falava. Aqui é a ideia do ensino, né? Passando o ensino. O discutia é a ideia de uma estrada de mão dupla. Ele falava e ouvia, ele conversava. Então tudo isso o apóstolo Paulo fazia. Ele, como arauto, ele notificava: olha, o juízo vem. Olha, a única maneira que você está livre do juízo é você se reconhecer pecador, é você receber o Filho de Deus na sua vida, é você que estava contra Deus, você ser colocado ao lado de Deus. Paulo, ele também confundia, ele colocava em xeque o senso comum. Paulo, ele falava ousadamente, sem rodeio, ele ensinava e ele conversava sobre a palavra. Queridos, há pessoas no século 21 que recebem este dom e este ministério. Há pessoas no século 21 que recebem o dom de pregar a Jesus, que recebem o dom de falar sobre Jesus, de ensinar sobre Jesus, de debater sobre Jesus e até mesmo de tirar as pessoas da zona de conforto. E sabe uma coisa terrível para a gente pensar? É que as pessoas que estão na maior zona de conforto somos nós religiosos. Nós nos confortamos: ah não, mas eu vou na igreja, ah não, mas eu já fui batizado, ah não, mas eu, não. E a gente corre o risco de um dia ouvir de Jesus, como em Mateus 7, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, mas a questão aqui é o seguinte: Deus, Ele chama pessoas para isso. Isso não torna quem Deus chamou para isso pessoas especiais, mas torna pessoas específicas, pessoas que especificamente têm um ministério ligado ao anúncio da palavra sobre Jesus. E veja, o anúncio não é o anúncio da igreja, da denominação, não é o anúncio dos programas, não é o anúncio da boa vida, não é o anúncio de como você 10 passos para a tua vida funcionar melhor, 8 passos para que você tenha vitória em tudo. O anúncio é de Jesus. Quando Jesus foi batizado e quando Jesus foi transfigurado, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, nele está o meu prazer. Sabe o que Deus estava dizendo para mim ali? Paulo, não pense que o meu prazer está em você, a não ser que você esteja em Cristo. Paulo, não pense que você é bonzinho, que você é crentinho, que você é santinho, não pense nada disso, Paulo. Porque o meu prazer está no meu filho. E se você está no meu filho, escondido no meu filho, e se você está unido ao meu filho, então o meu prazer está em você, porque está dentro do meu filho. Essa verdade, ela tem que ser anunciada. E isso não se refere somente a pastores, missionários, isso se refere a todo aquele que recebe o dom da palavra. Porque existem, no Novo Testamento, de acordo com Pedro, existem 2 tipos de dons. Ele fala: aquele que fale conforme o oráculo de Deus, e aquele que serve, sirva com a força que Deus dá. Então, em linhas gerais, os dons espirituais estão divididos entre os dons da palavra, aquele que fale conforme o oráculo de Deus, e os dons de serviço, aquele que serve, sirva com a força que Deus dá. E entre vocês há pessoas a quem Deus deu o dom de anunciar Jesus. E se você se envolve com aquele que afeta o coração de Deus, Deus se envolve com aquilo que afeta o teu coração. Agora é lógico, quando Salomão morreu,
quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiria o trono. Mas havia um outro cara que queria o trono, chamava Jeroboão, era um dos comandantes do exército de Salomão. Então o que Jeroboão fez? Jeroboão, ele semeou uma mentira. Quando o filho de Davi, Absalão, quis o reino, o que Absalão fez? Absalão, ele ficava na porta da cidade, e todo mundo que vinha, ele dizia: viu, você quer apresentar para o rei o seu problema? Eu tenho, não tem ninguém para te ouvir lá. Fala comigo. Então veja, na história de Absalão, na história de Jeroboão, a gente vê pessoas que querem tomar o trono, e para isso eles se interpõem, e muitas vezes com mentiras. E sabe quem é que faz esse papel? É Satanás. Porque ao reino de Deus ser implantado, e o diabo, ele quer fazer isso, ele quer ameaçar, e ele quer seduzir. O resultado é o mesmo. Ele quer que a palavra deixe de ser pregada por causa de ameaça, ou a palavra deixe de ser pregada por causa de sedução. Não fala sobre isso, fala sobre aquilo que o povo gosta. O povo tem coceira nos ouvidos, e dá o que o povo gosta. Então, essas duas ações do maligno para tentar barrar esse trabalho de anunciar. Então, esse é o primeiro papel, e eu creio que alguns de vocês recebem de Deus esse dom de falar. Alguns falando, ensinando, alguns falando em pequenos grupos, alguns falando no culto, alguns falando em conversas particulares, mas anunciando a Jesus. Anunciando a Jesus. O segundo papel que aparece aqui nesse texto está no versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. O capítulo 9 tem dois homens fora Saulo. Tem Ananias e Barnabé. Ananias, cujo nome significa Deus é misericordioso, foi o homem que, quando Paulo ficou cego e estava lá na casa de Judas, o Senhor deu uma visão para Ananias, e Ananias foi até Saulo. Ananias impôs as mãos, orou, a visão foi recuperada, e Ananias introduziu Saulo na comunidade dos santos, na igreja. Agora, fala de Barnabé. Já não é Damasco, já é Jerusalém. Quando Paulo chegou em Jerusalém, todo mundo tinha dois pés para trás com ele. Quando ele saiu de Jerusalém, ele saiu com autorização para prender e matar cristão. E todo mundo sabia disso. Não tinha WhatsApp, mas a notícia corria. Todo mundo sabia disso. E aí, quando Paulo volta convertido, todo mundo com dois pés para trás com Paulo. E Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Barnabé toma Paulo, gruda Paulo no seu braço e sai introduzindo Paulo aos apóstolos e ao restante da igreja. Veja, se há aqueles que pregam, há aqueles que têm penetração na sociedade e apresentam os arautos. Olha que legal. Pessoas que não são arautos, pessoas que não têm o dom da palavra, mas pessoas que têm relacionamentos, e pelos seus relacionamentos introduzem os arautos, aqueles que vão anunciar acerca de Jesus. Pessoas que, pelo seu papel na sociedade, pelo tempo de convivência, pela maneira como se porta, pessoas que, formadores de opinião, nós poderíamos usar essa ideia, né? Usar uma palavra um pouquinho mais moderna, influencer, né? Pessoa que tinha uma penetração, e a pessoa então conduzia a Paulo. Alguns de vocês não são arautos, não são pregadores,
Mas alguns de vocês têm a plena possibilidade de introduzir aqueles que levam, que ensinam a palavra. E aí, quando eu falo nisso, é lógico, existem muitas possibilidades. Muitas. Aqui na igreja, no meu escritório, muitas pessoas, pastor, eu só poderia atender fulano, está passando por uma situação assim. Essa semana eu recebi em casa uma pessoa que não é da nossa igreja, é de uma igreja da cidade, na minha casa, para poder conversar. Isso é uma possibilidade. Mas eu penso aqui nos pequenos grupos também, né? De pessoas que falam assim, eu não sei falar, mas eu tenho muitos amigos. E eu quero que a minha casa esteja aberta, e eu quero que os meus amigos, eles ouçam essa palavra de Deus. Ou então eu quero pegar alguém que fala de Jesus e levar até uma casa, e levar até uma pessoa, eu quero ser um Barnabé, eu quero ser um Ananias, eu quero ser alguém que abre as portas para que a mensagem seja proclamada. Sabe, queridos, isso tem que ser uma ação intencional. Intencional. Se você é do tipo de pessoa que quando vê alguém doente, você tem um remédio para sugerir, tem um tratamento para sugerir, ou se a pessoa tem um problema financeiro, você tem um banco para sugerir, e você para aí, se você não aponta Jesus, se você não introduz a Jesus, você permitiu que a pessoa tenha soluções nas coisas menores, mas não tenha soluções nas coisas maiores. Você permitiu que a pessoa tenha soluções terrenas, mas não tenha soluções celestes. Você permitiu que a pessoa tenha soluções temporais, mas não tenha soluções eternas. Isso chega a ser um pecado. Ajudar alguém a resolver o problema de dinheiro e esquecer que a pessoa vai morrer e ela vai continuar. Isso é algo para a gente pensar. Muito bem. Agora, o texto, ele não fala só de quem pregava, Paulo. O texto não fala só de quem introduzia, Ananias e Barnabé. O texto fala de algumas pessoas que protegeram. Olha lá que interessante. No capítulo 9, no versículo 23, Paulo ainda está em Damasco. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Aqui o guardava a porta, né? Não eram os irmãos, não, eram os inimigos. Vamos ficar aqui, porque esse cara daqui ele não sai. Se ele tentar passar, burdoada nele. Lá no versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Uma estratégia de proteção. E aí no 26 fala, tendo chegado a Jerusalém, ele foi proclamar. Aí lá no final, no versículo 29 e 30, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, chegado isso ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Veja, em Damasco, em Jerusalém, a situação foi a mesma. Pessoas que se levantaram contra Saulo e que queriam tirar a vida de Saulo. E em Damasco, as pessoas ajudaram Paulo na fuga, passando pela muralha com o cesto, e Paulo foi para Jerusalém. E em Jerusalém, os irmãos levam ele até Cesareia, e de Cesareia ele vai para Tarso, que era a sua cidade natal. São aqueles que não só pregam ou introduzem, mas aqueles que cuidam dos que pregam. Cuidam. Nesse grupo, nós temos os que confortam, nós temos os que protegem, nós temos os que sustentam, todos aqueles que tornam viável a missão do anúncio da palavra. Toda vez que a gente fala de missões, há uma imagem bem legal que eu gosto, que muitos usam, né? Não é da minha cabeça, de que fazer missões é como descer do poço.
para buscar quem está morrendo lá embaixo. Mas se alguém que descer no poço não tiver em cima pessoas que segurem as cordas, aquela missão vai ser fadada ao fracasso. Então, tão importante quanto os que descem ao poço são os que sustentam a corda para que aquele que desce possa descer. E aí nós temos todo o trabalho que envolve conforto, cuidado, sustento, proteção, tudo isso. E quem de vocês não foi chamado para o dom da palavra? Vários de vocês foram chamados. E se não exercerem o seu dom, vocês estão entristecendo o coração de Deus. Por que eu digo? Porque a palavra dom significa presente. Já pensou que triste você me dar um presente? Obrigado, boto lá. Daqui a um ano você vem, o presente que você me deu está no mesmo lugar. Nem desempacotei. E muito menos usei. Você vai ficar contente? Alguém vai ficar contente? Não. O Espírito Santo, ele é um dom, um presente. E se nós não desembrulhamos esse presente, e se nós não usamos esse presente, o coração de Deus fica entristecido. O Espírito Santo fica entristecido também. Então nós temos entre vocês aqueles a quem Deus deu o dom da palavra. E você talvez diga assim: mas você prega, mas você estudou, você fez teologia, você vive, blá, entender? Primeira vez que eu abri minha boca para pregar, eu tinha 17 anos. Dia das Mães. Eu lembro até hoje. Preguei sobre Moisés. A preocupação da mãe de Moisés em criar um ambiente seguro, um cesto, defumado, onde Moisés pudesse ser protegido, pudesse ser cuidado. E a mãe de Moisés, através de Miriam, ficou lá na beira do rio, vigiando para intervir quando a situação ficasse complicada. Eu tinha 17, já estou com 19. A ousadia de abrir a boca e falar aquilo que o Espírito de Deus põe no teu coração é o primeiro passo. A ousadia de falar. Porque a semente você semeia, mas o resultado vem de Deus. Outros de vocês, certamente, foram chamados para introduzir, para conduzir, para levar pessoas, até pessoas, para serem pontes, né, entre quem precisa do Evangelho e quem fala do Evangelho. Essa ponte. Vários de vocês têm essa habilidade, esse relacionamento com pessoas, esse carisma, né, essa hospitalidade. Porque a hospitalidade é uma das maneiras mais fantásticas de você ganhar o coração de alguém e falar a ela, quando ela pode participar da sua geladeira, não somente da sua sala de visita, mas da sua geladeira. Isso é importante. E alguns de vocês receberam certamente um ministério de sustentar as cordas, né? De olhar aqueles que têm esses chamados e de alguma forma os proteger, de alguma forma os sustentar, de alguma forma cuidar deles. Tem essa missão. Eu lembro que era um domingo, não sei se era um domingo, estava ali com um grupinho, a irmã Ivone chegou do meu lado e ela falou assim, de repente, do nada, ela falou assim: viu, eu sei que o seu trabalho não é fácil, saiba, eu sempre estou orando por você. Aqui não foi esse trabalho aqui. Meu papel de quem colocou Paulo por um cesto, pela muralha e protegeu ele. Às vezes coisas muito pequenas que você faz com aquele irmão, aquele irmão que é o proclamador lá no PGM, você fala: irmão, eu não sei falar não, mas irmão, conta comigo. O que você precisa falar? Aquele outro irmão que abriu a casa, né? Ô irmão, conta comigo.
Eu estou na missão junto com você. Eu estou nessa com você. Estes são os papéis. Bom, vamos terminar? Versículo 31. Atos 9, 31. Fala do resultado disso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então esse texto fala do resultado dessa participação múltipla. E a primeira palavra é que a igreja era edificada. A palavra edificação não se refere ao crescimento numérico. O crescimento numérico vai aparecer no final do texto, no final do versículo. Fala dessa ação de aumentar o potencial de alguém, é tornar alguém mais capaz. Então a igreja era edificada na medida que a igreja tinha o seu potencial espiritual, o seu potencial de penetração na sociedade, e ela era mais capaz. E Deus está fazendo sempre isso com a gente, porque todos nós começamos como amadores. Alguns, depois de certo tempo, se tornam um crente raiz, e alguns, depois de certo tempo, se tornam um crente Nutella. O amador está iniciando, está começando, não tem experiência. Todos nós somos assim, começamos assim. Mas espera-se que depois de um tempo você se torne um crente raiz. Isso é edificação, é tornar você uma pessoa mais habilitada para a missão que Deus lhe confiou. Mas alguns não, se torna um crente Nutella. A palavra Nutella, a expressão, né? Nutella fala da coisa que é gourmet. É muito bonitinho, muito chamazinho, muito gostosinho. Mas é só isso, não passa disso, né? Outra coisa que diz aqui, né, nesse versículo 31, que a igreja era edificada caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Então a igreja, ela era encorajada pelo Espírito. A igreja não era animada e fortalecida por questões exteriores. Vamos fazer uma reforma no nosso prédio, vamos ficar animados. Vamos fazer um evento bacana, vamos ficar animados. Vamos arrumar mais dinheiro, vamos ficar animados. Nada terreno, nada humano era o que fortalecia a igreja. A igreja era fortalecida pelo Espírito. E se você, por olhar por fatores externos, fica desanimado, saiba, você não está caminhando pelo Espírito. Porque nós ficamos fracos, o Espírito não. O Espírito nunca fica fraco, ele sempre é forte. Então a igreja era animada e fortalecida não por fatores terrenos e humanos, mas por fatores espirituais. E a última frase é que a igreja, ela crescia em número. Dispensa explicações. Mais pessoas eram atraídas pelo Cristo proclamado e agregadas à comunidade do Cristo proclamado, que era a igreja. Querido, saiba de uma coisa: o teu chamado para cristão não é para frequentar culto de domingo à noite. Não é esse o chamado. É legal a gente estar junto, a gente se sente fortalecido, eu posso anunciar a vocês a palavra, isso é bom, mas o nosso chamado, ele não está limitado a participar de um culto. O nosso chamado, ele está definido por proclamar a Cristo e introduzir quem proclama Cristo e sustentar aqueles que proclamam a Cristo, porque esta é a única razão pela qual nós estamos na terra. Não estamos aqui para ter bens, porque quem tem os bens do céu, o que são os bens da terra? Não estamos aqui para ter saúde, porque quem tem a saúde perfeita na glória, o que é a saúdezinha nossa da terra? Não estamos aqui para ter amigos e sermos bem conhecidos, porque quem é da família de Deus, que vai sentar na mesa com Deus, o que são essas coisas aqui da terra? Só há um motivo para a gente estar aqui: é a missão. E você tem um papel nessa missão, e você deve perguntar para Deus e envolver-se no papel que Deus te confiou.
Amém? Deus te abençoe.